Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Dessa vez é o número 56. Eu sabia que era o 56 já. Eu sou o Alexandre e vou conduzir essa conversa aqui hoje. De novo, vou ficar insistindo. Todo começo de vídeo eu insisto, mas sigam a gente ali nas redes sociais. Se inscrevam aí no canal do YouTube, no Instagram, no TikTok. Nem sei qual outra rede social a gente tem mais. Mas acompanhem todos até no Spotify, que é interessante, quem não gosta de ficar gastando dados aí, assistindo pelo YouTube, vê no Spotify lá que é muito mais tranquilo. Hoje eu tô aqui com a Karen, né, Karen? A gente tava batendo um papo aqui antes, ela não tem nenhuma ficha criminal, a gente já descobriu isso, né? Eu acho, né? Não tem, né, Karen? Tá tudo certo, a gente pode ficar tranquilo. Ótimo, então maravilha. Então você pode começar se apresentando. Então, eu sou Karen Salomons, eu sou engenheira civil por formação. Civil também? Depois eu trabalhei em escritório de arquitetura, me apaixonei pela área, já era uma coisa que eu gostava, mas depois que eu tive um contato um pouco maior, eu realmente me apaixonei e daí eu fui estudar design de interiores para complementar também minha formação. E daí eu amei de vez e hoje eu gosto muito, muito de estar atuando no design de interiores com essa base toda que a engenharia me proporcionou, né? Mas você não abandonou a engenharia, assim? Não, porque quando a gente vai, né, executando as obras, vai supervisionando, eventualmente vai precisando de alguns serviços mais técnicos também voltados a essa parte da engenharia, eu consigo atender, né, da mesma maneira. Eu acho que isso acaba sendo enriquecedor, né? Tanto pra mim como pros clientes também. Então você é uma designer que você pode derrubar paredes isso aí. Sem problema nenhum. Adoro derrubar paredes. Já só faz a RT ali, tá tudo certo. Os clientes me contratam já falam assim, qual parede que você vai derrubar? Ou então, pelo amor de Deus, dessa vez não derruba nenhuma parede. Tá no briefing já, né? Qual parede você quer? Não tem opção de nenhuma, né? Tem que derrubar. Verdade. Você sempre quis entrar em engenharia civil? Ou... Na verdade, não. Eu meu primeiro vestibular que eu prestei foi pra agronomia. Nossa! Sim, super diferente. Então a gente podia estar falando com uma Karen aqui com um chapéuzão da um chapéu, uma botina, tá tudo certo. Não, uma área assim que me interessava bastante. Minha família é do interior, enfim, a gente tinha esse contato. Mas a verdade é que muita gente, né, tem dúvida na hora de fazer o vestibular. Ali você tem muita insegurança, muita dúvida. Então eu acabei optando por seguir essa área. Depois caiu a ficha e falou assim, não é isso que eu quero da vida. E aí eu sempre tive um pouco mais de contato com essa área da arquitetura, da construção, assim, coisas que eu gostava mesmo já quando era criança. Hoje eu percebo que eu emitia alguns sinais, assim, mas daí até meus pais incentivaram bastante, vai pra área da engenharia, porque daí eu ficava arquitetura, engenharia, eles vai pra engenharia, se você quiser mudar de área, quiser fazer outra coisa, é uma formação um pouco mais ampla, assim, daí você vai pensando e depois se especializa em alguma coisa, né? Então, daí eu acabei escolhendo engenharia civil no segundo vestibular que eu fui prestar e daí nunca mais mudei. Acabou que eu mudei depois de formada, mais pra parte do design de interiores, mas eu não me arrependo nem um pouco, assim, não achei necessário fazer uma outra faculdade de arquitetura, então eu fiz o curso de design, que é um pouco mais nichado, né? Mas eu não me arrependo nem um pouco. Acho que hoje é realmente um diferencial, né? Eu ter essa formação também de engenheira. Então você tem um pouquinho de agrônomo ali. Você chegou a cursar alguma coisa? Não cursei nada, assim. Era mais uma curiosidade que eu tinha, assim. Tinha estudado um pouco de, né, coisas da área, mas não tenho nada, não. Eu não sei muito bem. Eu nunca conversei com alguém que fez. Era agronomia mesmo ou era tipo engenharia, alguma coisa? Era agronomia? O título mesmo é engenheiro agrônomo, né? O profissional. Então é uma engenharia, mas tem pouca coisa em comum, né, com a parte civil. É mais uma voltada ali para solo e a parte de botânica também, né, das plantas ali. Mas a curiosidade é que hoje a designer que trabalha comigo, né, da minha equipe, ela é engenheira agrônoma, ela se inspirou em mim e resolveu cursar design de interiores. Então, essa parte também daí de plantas, né, querendo ou não, às vezes os clientes me perguntavam muito sobre plantas, isso, aquilo. Eu falo assim, gente, acho que vamos consultar alguém que entenda da área, né? E hoje a gente consegue agregar isso dentro do escritório também. Que show, que inveja. Porque une todas as áreas, né? Exato. E você falou que é do interior onde? No interior? Minha família é de Castrolanda. Somos descendentes de holandeses, então ali na colônia mesmo que tem em Castro, né? Aqui no Paraná, pertinho. Então todo mundo tá lá, minha mãe veio pra cá, casou aqui, então tem uma parte da família aqui também, mas a grande parte tá pra lá. Você fala holandês, alguma coisa assim? Alguém da família? Não, minha mãe é fluente, minha avó e meu avô nasceram na Holanda e vieram pro Brasil mesmo. Então minha mãe é fluente, meus tios são todos fluentes, mas holandês mesmo, né? É um idioma holandês. Isso, E aí, minha mãe não quis muito me ensinar. Ela falou, não vai usar isso, aquilo. Então, eu aprendi uma palavrinha ou outra. Mas pra falar fluente, assim, não... Se alguém brigar com você em holandês, você pelo menos sabe que estão brigando. Eu sei do que se trata. E o curso de engenharia foi o que você esperava?
Olha, na verdade, eu não esperava muita... Não é que eu não esperava muita coisa, não sabia o que esperar. A gente não sabe, né? A gente imagina, lê ali as matérias. Eu achei, confesso, que ia ser um pouco mais difícil, não dizendo que foi fácil, nunca é fácil. Nossa senhora, mas assim, pelo que o pessoal falava e tal, era aquela coisa assim. Então, eu achei assim super possível, encorajando aí todo mundo que não é uma coisa de 7 cabeças, não. Mas obviamente não é fácil, exige bastante, tem que ser uma pessoa bem determinada e gostar mesmo dessa parte de exatas, né? Mas aí, em termos assim de a hora que você tá formado, que você encara o mercado de trabalho, né? Se era o que eu esperava, é diferente. Então, depois que a gente se forma, a gente já tem muita coisa pra aprender, muita coisa pra fazer. Tem que, né, escolher dentro, porque a engenharia aqui no Brasil, a gente estuda, ela é muito ampla, né? Diferente dos Estados Unidos, você já cursa uma coisa um pouquinho mais nichada também. Aqui no Brasil, ela é extremamente ampla, então você estuda das 5 principais áreas, um pouquinho de tudo, e você sai, entre aspas, sem saber fazer muita coisa. E o mundo te olha como, né, todo poderoso engenheiro que sabe resolver tudo, e não é bem assim, né? Então a gente acaba tendo que realmente procurar mais especializações, mais estudar um pouco mais e ir atrás, muitas vezes sozinho, né? Não necessariamente uma pós, um mestrado, isso, aquilo, mas às vezes sozinho mesmo, encarar assim, falar, eu vou pra esse caminho e começar a buscar conhecimento. É que você vai cursando as matérias, as disciplinas, daí você vai vendo, essa aqui eu me adapto mais, essa professora é legal, então talvez eu vá, porque é muito amplo, né? Realmente, você pode desde trabalhar na prefeitura, sei lá, pode trabalhar loteando terreno ou no meio da obra lá. Não, e tem em todas as áreas, né? Tem a parte de solos e fundação, tem a parte de estradas, tem a parte de obras grandes, especiais, que mexe mais com a parte hidráulica, tem a parte civil. Tem a parte da construção, que é o que todo mundo normalmente associa o engenheiro civil, mas nem sempre ele é especialista lá dentro da obra. Na construção. Tem toda a parte de recursos hídricos, de planejamento urbano. Então é uma área, assim, bem vasta mesmo, né? Então daí todo mundo já... Eu acho que isso a maioria consegue. Sair da faculdade já pensando, é esse lado que eu gosto. E aí tem muita coisa, né? Porque hoje, daí como designer de interiores também, a gente é empreendedor. Então a gente tem que estudar vendas, tem que estudar marketing, tem que estudar economia. Tem uma gama de coisas que a gente precisa aprender que acaba fugindo um pouco do foco da faculdade. Eu ainda acho que na engenharia a gente estuda um pouco mais de economia, de administração de empresas mesmo, né, do que numa arquitetura, por exemplo. Escuto muita gente falando, né, que na arquitetura falta bastante conhecimento. Então a engenharia eu acho que até tem um pouco dessa multidisciplinaridade. Mas pra gente tocar nosso negócio tem que realmente ir fundo em vários outros aspectos. É que não tem uma faculdade maravilhosa que você sai e fala assim, nossa, agora eu sei tudo Não tem faculdade pra empreendedor, né? Então você já sai se ferrando já, né? Exato. E o que mudou a tua cabeça pra ir fazer interiores? Porque é parecido, mas é bem distante, né? Sim. Até tem, tipo, sei lá, certo... Eu acho que eu já falei isso em 15 podcasts. Parece que eu sou preconceituoso, mas não é isso. Mas engenharia civil versus design interiores talvez tenha uma mini rixa, alguma coisa assim, tipo... Não, calma, deixa que eu cuido dessa parte, porque é civil total e aqui é interiores, uma coisa parece que não se mistura. Sim, parece que é muito, tipo, um lado é só artístico, o outro é só técnico, exato, um é bonito, o outro é robusto. Até com arquiteto, né? Fica engenheiro vai brigar com o arquiteto. Eu na acho faculdade assim, você presenciou isso também. Sim, exato. Outra pessoa. Não, eu acho que assim, acontece. Não deveria, mas acontece. E eu acho que assim, o ponto ótimo é o equilíbrio, né? Porque você como engenheiro, e aí é uma questão de dom e talento e gosto também. A gente sabe que tem muito engenheiro, às vezes a gente olha uns prédios, uma coisa por isso e fala assim, esse aí foi feito por engenheiro, só pode. O outro você fala assim, nossa, esse com certeza tem o dedo de um arquiteto. Então, quando você chega no equilíbrio, e óbvio, o cenário ideal seria, né? O arquiteto faz assim aquela coisa muito criativa, muito fabulosa, e o engenheiro muito fabuloso vai lá e executa aquilo. Só que isso nem sempre dá pra compatibilizar, né? Então, eu acho que o cenário ideal é aquela coisa, né? Sem os preconceitos, mas assim, você precisa ser criativo até o limite em que fica compatível com uma execução que também tá compatível com um orçamento, enfim, aquele equilíbrio como um todo, né? Mas existe um certo distanciamento, ao meu ver. Porque quando você faz um projeto só pensando na parte de interiores, eu acho que falta uma certa, às vezes, base e noção de infraestrutura que, obviamente, o designer pode adquirir estudando sozinho, buscando esse conhecimento. E quando, assim como o engenheiro, quando vai projetar, às vezes, uma casa, vai fazer um projeto arquitetônico, alguma coisa, ele não vai pensar de dentro pra fora. Ele vai pensar no que é mais fácil de construir, a parede tem que estar alinhadinha, tem que estar reto, que facilita, a tomada tem que estar uma já perto da outra, porque já puxa né, a tubulação ali também.
Então, eu acho que falta esse mix. Porque daí, quando é só pensado na infra, aquela coisa quadradona e que, né, é difícil às vezes até de trabalhar. É isso que vem na cabeça. Com a parte tudo de interiores. Quadradão mesmo, retinho. Porque sim, se você for pensar logicamente, né, aquilo que é mais quadradinho é mais fácil de calcular, é mais fácil de executar. Se você tem banheiro com paredes opostas, é uma parede só que você quebra para executar a tubulação. Então, a engenharia ela é muito lógica, né? Aquela casa de história de criança, né? Exato, você vai desenhar aquela casinha quadradinha, com o telhadinho, o solzinho no canto. E engenharia é muito de otimização, né? E aí, quando você vai pro design de interiores, se você pegou aquela coisa muito otimizada, às vezes ela não fica bonita. E aí, quando você faz uma coisa, nossa, ultra, mega maravilhosa, às vezes isso não é viável financeiramente, porque, né, tudo também bate no financeiro, né, na viabilidade. Então, puxa, tem um banheiro lá num pedaço da casa, o outro no outro, um lá embaixo. Quanto vai custar? Dá pra fazer? Eu sempre brinco. Na engenharia dá pra fazer tudo. Mas tem que haver uma viabilidade, tanto daí orçamentária, como de tempo, de prazo, de estudo. Também, né? Porque, vou ter 5 banheiros. Se tiver totalmente um distante do outro, às vezes você não consegue estruturar bem, né? Esse equilíbrio que a gente tem que chegar, né? Do que é bonito, do que é funcional, mas também de ter essa base de infraestrutura pra ver se é possível ser executado de uma forma mais... né, compatível. Mas que bom que o interiores não é feito pelo engenheiro, né? Porque senão ia ficar uma maravilha também, né? Eu acho que assim, a gente tem que incentivar os engenheiros a estudar design de interiores, incentivar os designers a estudarem um pouco de engenharia também, deve ficar perfeito. Porque é muito complexo, assim, o design de interiores, a engenharia ela acaba sendo uma só. Claro que hoje em dia muitos materiais novos, métodos construtivos diferentes, mais ecológicos, sustentáveis, etc. Só que o design de interiores ele muda numa velocidade absurdamente maior, né? Quando anunciam lá Feira de Milão, pronto. Talvez mudou completamente o estilo, mais 8.000 itens novos para um ambiente, enquanto a engenharia tá lá. É viga, é não sei o que, é a mesma coisa, né? Então, acho que a velocidade dessa mudança faz com que o designer de interiores tenha que ficar sempre se atualizando ali, né? Com certeza. E isso é complexo também, né? Porque você nunca vai saber tudo. Não. E às vezes o cliente quer que você saiba de tudo. É que eles acham que a gente sabe, então a gente tenta o máximo possível estudar. Não mudem essa opinião. Engenheiros, assim, manda bem em tudo também. Então, assim, claro, né? Como toda profissão, a gente vai para um nicho mais específico, né? Então, hoje eu trabalho muito com design de interiores residencial. Então, eu entendo bastante de móveis, de revestimentos, de coisas que a gente se aplica dentro de casa. Agora você vai falar assim, cara, vem projetar pra mim uma clínica. Bom, eu vou ter que parar pra ler as normas da vigilância, enfim. Então, quanto mais a gente também fecha o nosso nicho de atuação, mais especialista a gente fica naquilo ali, melhor a gente é. Mas daí, se você me pergunta uma coisa totalmente fora, né, eu não vou saber tão bem com a maestria que um profissional que tá atuando, né, naquele nicho. Então, tem sim, né, tá toda hora se atualizando, tem muita novidade, principalmente de materiais, de acabamentos, e eu acho que isso facilita a vida do cliente, né? A partir do momento que ele contrata um profissional que tá bem informado, tá bem atualizado, a gente chega rápido com a solução. Isso que você quer? Então tem essa opção, essa custa X, essa Y, essa Z. Então, esse que é o mais indicado pra você, porque você tem cachorro, porque você isso. Então a gente consegue direcionar e distribuir e facilita o processo de projeto. Quando a gente não conhece determinada coisa, a gente fica patinando um pouco mais ali, né? E você fica na mesma, né? Você vai fazer 10 projetos, eu talvez fico aquele, com o mesmo... né? Projeto Ctrl-C, Ctrl-V, que eu brinco que eu não gosto. Eu acho que tem que ser, né? Nosso objetivo quando alguém contrata a gente é que tenha uma casa exclusiva, uma coisa personalizada, uma coisa que é feita, pensada para aquele cliente, não só uma coisa que todo mundo acha bonita e vamos por isso mesmo. Nunca é só vamos por esse mesmo. É o que ele vai gostar, qual que é a identidade, o que seria importante, o que é prioridade, como que é a rotina, né? Isso funciona mesmo? Porque isso tudo é briefing, né? Então, funciona de você, tipo, analisar a rotina do cliente e conseguir adaptar o projeto para a rotina dele? Sim, porque eu acho que o principal é o funcional. A base é o funcional. Então, não adianta nada, tanto eu como cliente, falar assim, nossa, olha, esse papel de parede é maravilhoso. Mas eu tenho um cachorro e o cachorro adora fazer xixi. Né? Vai assim, destruir. Vai aguentar o papel? Não, então a gente não vai poder pôr esse papel maravilhoso, a gente vai ter que pôr o tijolo de verdade, né? Um exemplo.
Então, realmente, o uso das coisas e a funcionalidade, para mim, vem em primeiro lugar. E isso vai com a rotina, com a necessidade do cliente. Depois que a gente fez essas travas, né? Então, isso tem que ser... O orçamento, às vezes, trava um pouco também. Tanto para... não, o cliente pode investir, então vamos colocar tal material que é mais nobre, mais resistente, ou não, ele pode investir um pouco menos, então vamos colocar... Não podemos passar daqui, né? E aí, quando a gente coloca essas travas, daí depois a gente vem para a solução estética. Bom, dado que eu preciso de um piso assim, de isso, aquilo, a gente vai fazendo as especificações e as escolhas. E é fácil de explicar isso pro cliente, tipo, mas eu quero papel de parede e tal. Não, você pode ter, mas vai durar 15 minutos, talvez. Exato. É que tudo tem um porquê. E daí eu até falo que hoje, quando a gente apresenta projeto, 98% eles são aprovados de primeira. Às vezes tem um ajustezinho ou outro. Porque tudo tem um porquê. Então, se eu consigo justificar o porquê daquela escolha, porque não é só a estética. E não é porque sim, A estética é fácil de mudar. Exato. Mas assim, tudo tem um porquê. Bom, então isso foi colocado aqui por causa disso, por causa daquilo. Daí quando o cliente entende esses porquês, e por que aquilo faz sentido pra ele, não é um porquê, porque assim, isso é o padrão. Eu acho que muitas vezes a gente tem que quebrar o padrão. O padrão, ele não é padrão. As pessoas não são padrão, né? Cada um tem suas necessidades. Então, quando a gente quebra o padrão e diz, isso aqui foi feito para você por causa disso, disso, daquilo, na tua rotina é fácil isso, aquilo, ele tende a não precisar mudar. Porque ele comprou aquela ideia. Igual quando o médico chega e fala, você vai tomar esse remédio por causa disso e daquilo, ele vai te dar o efeito disso, e por favor, não tome junto com isso, porque vai acontecer isso. Você não questiona? Você confia, né? Exato. O bom de tudo isso é que... o bom, né? É ironia. Porque não tem anotado nos lugares o que você tem que tomar cuidado, né? Você só aprende na prática. Então, essa questão do papel de parede e o cachorro. Putz, talvez se você não tiver o clique na hora, porque tem outros 8 ambientes pra você pensar né? Acaba passando, né? Sim. E é difícil isso, porque a gente tá falando de um item muito específico, que é o papel de parede por causa do cachorro. Mas e daí tem o piso por causa do cachorro, aí tem os móveis soltos, aí tem... o cachorro solta pelo, enfim... Isso é só do cachorro, né? Não, tem uma infinidade de detalhes que eu brinco, assim, que às vezes eu já tive que me preocupar até se o interruptor, o modelo dos acabamentos dos espelhos do interruptor, se fazia muito barulho ou não, porque isso era uma preocupação pro cliente. Ah, é? Sim. Caramba! Nesse nível de detalhe. Caramba! E aí, e isso é só mais uma, né? Daí cada pessoa tem suas necessidades também. Então tem gente que é mais tranquilo e fala assim, Karen, veja o que você recomenda, eu gosto disso, gosto daquilo, confia, fecha o olho, vai embora, a casa tá pronta. Tem gente que vai falar assim, mas será que esse interruptor faz mais barulho do que esse? Porque a estética dos dois me agrada, né? Eu fiquei curioso com esse projeto. Sim. Porque se o barulho do interruptor preocupava, devia ter outras N particularidades que eram bem específicas, né? Sim. Tem alguma outra que você lembra que... Porque eu nunca vi ninguém pensando em barulho de interruptor. Mas eu por pensar, tem uns que... Mas eu botei na minha listinha. Já vou descobrir os mais silenciosos e passar Ele pra não vocês. tinha piso aquecido, ou tinha? Não tinha. Tá, porque piso aquecido também. Quando você liga, ele faz um barulhinho. Né? Então, ele provavelmente não tinha. Mas é que tem coisas muito particulares, né? Eu conto pro pessoal que, às vezes, nas algumas obras, em uma obra específica, teve um cliente que ele tava tão preocupado com o acabamento do apartamento, a gente acompanhou a entrega, ele pegou uma trena, levou uma treninha, né? Tudo certo, tirou do bolso e foi empurrando a trena no chão pra ver se todos os porcelanatos ali estavam alinhados. E daí, enroscava em algum, ele já ia lá, marcava um X... Aí ficou tipo um xadrez ali. E essa era uma mega preocupação deles. Claro que tem o pessoal que pega a bolinha de plástico lá e joga pra ver se tá tendo escoamento. Mas isso foi muito além. Tipo, as esquadrias, ele queria ver assim certinho. E cada cliente tem uma particularidade. É que cada um tem sua vivência, então normalmente a pessoa se torna mais exigente, mais detalhista, na verdade. Porque eu acho que exigente todo mundo tem que ser. Você tá pagando, tá investindo, é caro mesmo. Tem aquilo que é prioridade pra você, você tem que focar e acho que tem que correr atrás disso mesmo. Mas cada um, normalmente quem é muito detalhista é porque já teve uma vivência, já teve uma experiência normalmente que não foi agradável em determinado aspecto. Então isso vira, né, lista de prioridades. Já imagina esse teu cliente aí, putz, deve ter um saco cheio de ficar ouvindo o clec do interruptor. Pois é, então eu achei assim bem peculiar, mas eu falei assim, olha que interessante, aprendi uma coisa nova, né, uma coisa que eu tive que responder, olha, confesso que eu não sei, mas eu vou lá testar na loja e eu te digo. Porque são coisas que fazem diferença. E aí eu digo também, com a experiência a gente vai ficando cada vez melhor, porque a gente vai, né, eu já sei isso, já sei aquilo, né? Você vai agregando, você vai aprendendo. E a gente aprende muito
junto com os clientes. É muito legal. E essa parte de, por exemplo, montar uma base de dados, alguma coisa assim, eu nunca perguntei isso pra ninguém, mas você chega a anotar alguma coisa, tipo, de particularidades? Deu errado isso, ou acaba ficando pra você e você vai acumulando esse conhecimento? Porque eu não anoto nada. Então, tipo, as coisas vão acontecendo, eu sei que, por exemplo, eu não posso andar numa descida num piso molhado, porque eu vou cair. Isso vai ficar óbvio na minha cabeça, eu não vou anotar Sim. lá. Opa, piso molhado, cuidado, né? Sim. Mas tem coisas que, tipo, acabam sendo muito críticas, né? Tipo, você coloca aqueles 5 asteriscos na planta, não esquecer que a tubulação, tal. Então, em termos de processo de projeto, eu acho muito importante, porque a gente precisa conseguir passar esse conhecimento e que as pessoas tenham esse conhecimento independente da Karen, seja, né, minha equipe ali que tá trabalhando. Então, isso eu sempre tento deixar anotadinho, observações que não dá pra esquecer de colocar na planta. Mas claro que também, com o tempo, a experiência que a gente vai adquirindo e as coisas que a gente vai passando, o que recentemente tem acontecido bastante comigo, assim, o condomínio precisa do projeto pra aprovar. Tem condomínio que você manda o desenho, tá bom, tem o desenho, tem o engenheiro, aprovado. Tem condomínio que vai ler o teu desenho e vai falar assim, você tá tirando um pedação de parede, mas você também tá construindo um monte de parede de drywall. Será que não deu sobrepeso? Você tá colocando um monte de revestimento novo. Isso? Já fiz muito cálculo daí de memorial de cálculo mesmo do quanto você está tirando de peso do apartamento. Veja, projeto de interiores. Mas aí vai lá a cara engenheira, calcula, né? Você quanto tira tá saindo lado de peso, quanto tá saindo de peso da estrutura e quanto que eu tô acrescentando para dizer que eu ou tô colocando menos peso do que eu tirei, ou que tá igual, ou que eu tô, digamos assim, sobrecarregando... adicionando peso na estrutura, mas que eu não estou sobrecarregando a estrutura. Aí, claro, isso precisa realmente que seja um engenheiro, mas são coisas que a gente vai passando. E aí, às vezes, isso pode virar um padrão. Bom, eu sei que nesse prédio eles pedem, e nesse prédio eles não pedem, mas será que não é legal documentar isso para que todo mundo tenha? Pode ser interessante, né? Nossa, que loucura. Então... Eu nunca imaginei que informações adicionais, né? Olha, como que vai passar toda a infraestrutura do ar-condicionado? Vai isso, vai aquilo. Enfim, às vezes são coisas que verbalmente a gente decidia na obra, mas se eu tenho isso documentado, isso agrega muito, tanto para o meu portfólio profissional, como a visão que o cliente vai ter no meu trabalho, a hora de recomendar o meu trabalho. Nossa, olha que diferenciado. Karen, ela pensa até nisso, né? Ela pensa até nisso. Eu gosto de anotar muito erros também. Então, nossa, a gente fez essa coisa, olha o que aconteceu porque a gente esqueceu de ver isso, ver aquilo. Então, anota e faz uma listinha, porque no próximo cliente eu vou conferir minha listinha, né, do que eu já errei na vida ali, pra eu não errar de novo, e que é né? infinito, né? Sim, toda e obra... essa lista só vai aumentando. E isso é muito bom, porque daí quanto mais a gente aumenta a lista, mais a gente aumenta a eficiência também no nosso trabalho, né? Então, essas coisas eu gosto de anotar. Coisas práticas, assim, eu vou terminar uma obra, eu vou entregar, às vezes, um manual pro cliente, um memorial, né? Então, ali tá a marca da tinta que eu usei, com a cor que eu usei, enfim, às vezes algumas informações que acabaram mudando no momento da execução em relação ao que estava no projeto, foto das paredes, né? Aqui tá passando a tubulação, então se for parafusar alguma coisa, cuidado com esses pontos que estão passando. Então a gente vai agregando essas anotações, acabam virando um diferencial do nosso trabalho. Eu acho muito importante. Isso é diferencial mesmo, né? Assim, de forma geral, tem bastante gente que faz isso no mercado? Que você sabe ou... Pois eu não sei dizer, assim, não posso julgar, dizer Karen, que, olha, ninguém faz, né? Eu acho que não é comum fazer. É que é muita informação, né? É muita informação pra gente lidar, só que eu acho que isso faz toda a diferença. Então, eu incentivo que... Não, e faz mesmo, né? Porque você saber, um imóvel, ele é um bem, mas ele não é eterno, né? Então, ele vai passando da mão de um pro outro, de um pro outro. E assim, quando a gente pega muito... Eu reformo muito apartamento antigo. Aí você, às vezes, primeiro não tem projeto, então a gente, cada parede é uma surpresa. Se a gente vai quebrar, se a gente vai passar a tubulação, isso, aquilo, então vai descobrindo na hora. Aquelas coisas que o cliente adora, né? A gente já avisa, a reforma vai ter surpresas. Ele fica torcendo, a minha não vai. Fica todo mundo, na hora que o cara pega a furadeira, fica todo mundo lá, né? Olhando, e agora? Então, desde esse que não tem projeto, a partir do momento que a gente entra e reforma ali, o cliente tem o projeto. Então, ele tem todas as medidas, ele tem sobre onde está passando a tubulação, quais são as tomadas, né? O que foi feito ali. E, às vezes, prédios que têm o projeto, mas daí quando você vai olhar... não foi executado como projeto. Então, a gente também documenta isso para que a pessoa tenha. Então, cada vez que passa na nossa mão, a gente tenta melhorar esses documentos que o cliente tem do próprio imóvel. Porque ele pode, às vezes, reformar,
mal terminou de reformar, ele já vai vender. E a pessoa que comprou não tem ideia do que foi feito ali. Então tem tudo isso documentado. Isso é bom, né? Porque, tipo, é uma proteção pra você. Porque, às vezes, com certeza, deve ser chato ter que falar pro cliente todas as modificações ou tudo que vai acontecer lá. Mas é uma proteção, né? Tipo, essa paredinha aqui... E às vezes, naquele momento, pra ele não é importante, né? Porque eu falei, é perfil de pessoa. Tem gente que confia, fala assim, ó, faz aí, eu só vou morar. Tem gente que quer saber exatamente, vai ter tomada ali, vai ter tomada aqui. Então, mesmo que seja aquele cliente que, não importa, tá lindo, tá maravilhoso, eu tô morando... Um dia, daqui 10, 15, 20 anos, talvez ele queira reformar de novo. Talvez dê uma infiltração, um probleminha, alguma coisa, e fala assim, putz, e agora? Aí ele vai lá nos documentos, ele vai entender, né, o que foi feito, né? Então, eu acho que isso é... Não, e eu amo isso, porque... É relevante. Eu preciso fazer alguns furos em casa, de vez em quando, e eu adoro pegar aquela plantinha antigaça, tipo, lá, fazem 10 anos, sei lá, mas tá desenhadinho, bonitinho lá, ó, aqui passa um cano, esse cano aqui passa a transversal. Mas tem que torcer pra esse desenho tá certo, exato, né? Porque exato. eu já tive essa experiência em obra também, aí você pega o desenho, foi traumatizante. Fala assim, ó, fura aqui. Aí furou o cano. Foi executado diferente do projeto. Então, sempre tem surpresinha. Isso é um problema, né? Nesse caso, eu ainda não tive essa surpresa. Que bom. É porque veio direto da construtora, então a chance talvez fosse menor. Sim. Mas é muito bom ter isso documentado, né? Sim. Porque é uma proteção pro cliente também. E, putz, eu acho que é um documento que facilita demais, né? Fiz um churrasco lá em casa e alguém riscou a parede. Pô, você sabe a tinta que é. Sim. Então, porque com o tempo a gente esquece, não adianta, né? Nossa, nunca vai lembrar. Enfim, é muito complexo. São muitas informações pra se descobrir, né? Sim, tipo, piso, revestimento. Porque tudo muda, né? Você não sabe se não vai ter que buscar... Ou você vai no Balarote ou vai no Rei dos Azulejos lá, porque tá antigo e tal. Não, mas isso faz diferença. E você foca no residencial, né? Sim, é o que eu mais gosto, assim. Eu falo que eu sou meio apaixonada, assim, por casa. Sempre fui, desde mais nova, de criança. Sempre tinha muita curiosidade. Eu olhava uma casa bonita na rua e falava, como será que é lá dentro? Nunca cheguei a invadir nenhuma casa, tinha esses nada. sinais, assim, né? Que na hora do vestibular... Esses eram os sinais? Né? Mais ou menos isso. Eu sempre me interessava e ficava assim, nossa, casa bonita, imagine, né? Tipo, você ser o responsável por fazer essa casa, passar na rua, olhar assim, olha o que desenhei. Então, eu tinha esse sentimento, assim, mas não... Na época, pra mim, não era super claro que eu iria trabalhar nessa área, né? Até mesmo quando eu tava dentro da faculdade de engenharia, muitos colegas falavam assim, você vai pro lado da arquitetura, você tem esse talento, você gosta disso, aquilo. E eu mesmo, às vezes, não... né? Eu gostava mesmo, mas não achava que eu ia parar onde eu parei. Você focava em engenharia e ponto, né? Eu sabia que eu ia trabalhar nessa parte da construção civil mesmo, mas assim, era um mundo sem planejamento, assim. Vamos, futuro. Né? Vamos vendo o que vai aparecendo, o que vai fazer. E eu sempre fui uma pessoa muito aberta, assim. Até hoje eu amo o que eu faço, mas eu não tenho problema nenhum se, sei lá, acontecesse alguma coisa assim, olha, você vai ter que mudar de área, vai ter que fazer outra coisa da vida. Eu sou bem aberta. Eu tenho muitas coisas na vida que eu gosto. Então eu não teria problema em achar outra coisa pra fazer, ir atrás, enfim. Provavelmente eu iria empreender com alguma coisa. Eu tenho esse perfil, assim. Tem alguma outra coisa que você gosta, que é interessante e foge um pouco dessa área, assim? Olha, hoje eu tenho muitas ideias muito boas na minha área. Na área, focado. Mas é que você tá dentro do universo, né? Porque assim, dentro desse universo, né, da arquitetura e construção tem muitas possibilidades. Então passa pela minha cabeça construir coisas, passa pela minha cabeça ter lojas que vendam mobiliário, que vendam alguma coisa nesse sentido. Mas fora da área, eu acho que eu investiria na área da beleza. Hoje essa parte de beleza, estética, não só porque tá em alta, acho que é uma coisa que... Acho que sempre vai estar em alta, né? É uma coisa que é de fato legal, tem um pouco desse lado mais artístico também, né? Eu acho que eu iria pra esse ramo. Mas, enfim, não tenho problema nenhum com nada, assim. Eu só não tenho dom pra área da saúde. Essa tem que amar mesmo, gostar, ser bem específico. Se for voltar pra agronomia, você volta pra agronomia... Acho que eu voltaria, mas não sei. Já não seria a primeira opção. Vamos deixar a saúde e a agronomia de lado, então. Focar. E eu vi que, assim, você é mega empreendedora, vamos dizer assim, porque você já entende os conceitos de empreendedorismo e tal, no sentido de, não falando que isso é bom, que é ruim, nem nada, mas entendendo que esses pilares são importantes, né? Porque a partir do momento que você tem a tua própria empresa, seja um escritório de engenharia civil, de construção, qualquer coisa assim, você tem que tomar cuidado com tudo, né? Você se interessava por essa área também antes, assim? Você imaginava que você teria que aprender esse tipo de coisa? Na verdade, até o momento que eu terminei a faculdade, eu não tinha passado pela minha cabeça ter uma empresa, ser empresária.
Na minha cabeça, quando eu tava na faculdade, passava que eu iria conseguir um emprego numa construtora e eu ia ser muito feliz trabalhando lá. Mas assim, eu era acho que isso aquela coisa escura. pensa, né? Porque a gente meio que é treinado a pensar assim. Você é treinado que quando você chegar no 3º ano, você precisa fazer um vestibular e precisa fazer uma faculdade que você vai acertar de primeira, vai sair da faculdade empregado e ganhando rios de dinheiro. A gente é meio treinado nesse caminho. Aí quando a gente vai percorrendo, a gente vai vendo que, não era bem assim, não era isso que eu gostava, muda de área, ou não muda de área, espera terminar, daí resolve mudar, enfim, cada um vai seguindo, né, um caminho. Mas a vida adulta mesmo é muito diferente do que a gente imagina que é quando a gente tá lá no colégio e na faculdade, né? Então não me passava pela cabeça que eu seria empresária. Mas aí, a partir do momento que eu terminei, que eu estava desempregada, e daí eu comecei a ter algumas ideias, pensar algumas coisas, e daí surgiram pessoas indicando meu trabalho. A cara é engenheira, ela pode fazer isso. Eu falei, opa, então eu preciso de um CNPJ, eu preciso de uma marca. Aí eu me interessei por cursar design de interiores. Designer de interiores, né, a maior parte acaba trabalhando como autônomo ali, tendo uma empresa. Aí eu falei, bom, adorei isso, acho que é o caminho, é por aqui que eu vou. E hoje eu não me arrependo nem um pouco. Faria, precisasse montar 3, 4, 5, 10 empresas, eu Tá montaria. Tudo certo. E você não chegou a ter uma empresa de engenharia, então? Não, porque daí quando eu abri o CNPJ já foi direto, tudo ao mesmo tempo. Entendi. Porque essa área de ter uma empresa, todo mundo fala que na faculdade não tem. E a faculdade, ela acaba sendo um pouco... Acho que de todos os cursos, seja arquitetura, engenharia, acaba sendo um pouco decepcionante quando... Vai ter um momento em que você vai pensar, putz... Talvez é muito complexo isso, pra onde que eu vou? Ou sei lá, você pega uma prova que é super difícil, daí você dá uma desanimada. É difícil de conseguir enxergar um futuro bem definido. Sim, é bem certo. Você vai no que as pessoas falam. Sim, mas o que as pessoas falam, às vezes, é de 10, 15 anos atrás, que não é mais. Eu fiz Cefet. Também, e o pessoal fala assim, não, o bom é que no 4º ano as empresas vão entrar na sala e vão selecionar os alunos. Nunca aconteceu. Ou se aconteceu e tiver alguém assistindo assim, me falam que eu não vi nesse dia. Mas é ruim isso, né? Porque você sai no escuro. Sim. Mas o bom é que você tem que se virar daí, já era. Eu acho que assim, hoje as faculdades, não vou generalizar, né? Vou dizer assim, pelo menos na que eu estudei, é um pouco, muito, né? Na verdade, teórico. Então a gente tende a ter pouco conhecimento prático, e mesmo quando tem um conhecimento prático, de um laboratório, uma coisa ou outra, né? a gente não tem o dia a dia. Então você começa a ter uma noção do mundo quando você começa a fazer um estágio, daí trabalho, daí você entende aquilo que você está estudando, a aplicabilidade daquilo na prática. Aí você fala, nossa, isso é muito legal, agora eu entendi. Daí aquela matéria vira sua favorita, você tira 10 em tudo, né? E daí a mesma coisa. Então no design de interiores também, às vezes é aquela ilusão quando você tá na faculdade ali de arquitetura, puxa, né, olha, grandes coisas, isso, aquilo, conceito, história, tem todo um porquê por trás, mas você só vai aplicar aquilo quando você estiver no dia a dia ali trabalhando, você vai ver assim, nossa, mas isso fazia sentido, isso não fazia, porque na realidade ninguém pensa nisso na hora de projetar. Então, esse conhecimento prático que a gente só consegue realmente no mercado de trabalho é que direciona. O conhecimento da faculdade é aquela base. Daí quando você vai para o mercado de trabalho, daí você entende o que você precisa resgatar daquela base para aplicar e aprimorar, né? E dentro dessa área tipo de marketing e tal, você toca obra ou você faz projeto? Só. Não, a gente gerencia obras, tem um gerente de obras também, e eu sou muito a favor, inclusive, desse modelo, porque a gente fica ali de olho na obra como se ela fosse nossa casa, né? Então a gente cuida da casa do cliente como se fosse nossa casa, fica ali, confere isso, aquilo. Isso diminui muito os problemas por erros ou porque aquilo, você explica, tá detalhado no projeto, a pessoa às vezes acha que entendeu e no fundo não entendeu, e daí agora já não dá mais tempo, e daí você chega pro cliente, isso aqui ficou errado, como que a gente vai fazer? Aquele a gente vai banheiro, refazer? Você não vai ter banheiro em casa, né? A gente vai refazer ou não vai? Mas aí agora vai afetar no prazo. Então deixa. Então a gente percebia que para valorizar o investimento do cliente no projeto, tinha que ter um acompanhamento. Ele precisa ter um acompanhamento mais severo, porque justamente se o objetivo de contratar um profissional é ter um projeto fora do comum, a gente vai colocar soluções fora do comum. E a gente precisa também supervisionar para que a pessoa consiga executar algo fora do comum.
Porque se é pra executar o básico é mais fácil. E aí, se o negócio não é básico, pode ter probleminhas, pode ter dificuldades, pode ter falta de compatibilidade, que daí, gerenciando, a gente consegue supervisionar e adequar o máximo possível. Você sempre tocou obra, então? Tipo... Quando eu comecei a trabalhar, não. Eu só focava no projeto. E aí, agora que eu consegui estruturar a equipe pra isso, ter essa frente de obras, pra mim, faz toda a diferença no resultado final do projeto. Tanto de ficar mais fiel... da execução, né? Tanto da execução ficar mais fiel ao projeto, como do cliente ter menos dor de cabeça e menos preocupação, porque tem alguém ali se preocupando com tudo. Só vai pra ele aquilo que realmente depende da decisão dele, né? Ou aquilo que ele quiser saber. Interruptorzinho que faz barulho, tipo assim, teve um problema lá. A gente resolve. Às vezes o cliente fala, olha, eu vi tal coisa, tá tudo certo, tá resolvido, eu queria só entender, né, por que aconteceu. Ou às vezes a gente espera resolver e fala, só pra você saber, aconteceu isso, aquilo, mas a gente já resolveu assim e não tem custo adicional. Um exemplo, né? Então eu acho que isso traz uma certa... valoriza o projeto que o cliente contratou, porque vai ser executado o mais fiel possível. Traz menos dor de cabeça, porque ele, né, não vai ficar ali perdido. Ele vai pegar 10% do problema. Porque o cliente não é obrigado a entender o projeto. Eu sou obrigada a projetar de uma forma que a mão de obra entenda, mas às vezes a mão de obra chega pro cliente e fala, mas isso aqui... Ele não é obrigado a saber. Aí ele vem e joga pra mim. Daí fica aquela coisa, então, se a gente tem esse contato direto... mais fácil. Agrega. E no começo era só a Karen. Sim. Porque aí que entra a parte de, tipo, você vai aprendendo, você sabe projetar. Você sai lá sabendo projetar, sabendo especificar produto e tal, mas aí você sabe que tem que ter um Instagram. Sim. Que daí você tem que postar as obras no Instagram para conseguir clientes. Sim. E daí você sabe que você também tem que emitir nota fiscal. Então você tem que aprender um pouco do financeiro e tal. E esse universo vai se misturando ao ponto que você fala assim, não tem mais braço, não tem mais cabeça para isso. Eu preciso de alguém para me ajudar, tenho que delegar essas funções. Chegou um momento que aconteceu isso pra você, né? Sim. E foi fácil tomar essa decisão? Tipo, de... meu Deus, preciso de alguém pra me ajudar. Na verdade, quando eu percebi que eu precisava de alguém pra me ajudar, eu já estava trabalhando por 2. E aí eu contratei... mais ou menos essa. É sempre assim. Não caiam nessa, pessoal. Não, acontece. Então eu tava trabalhando por 2, contratei uma pessoa pra me ajudar, e aí acabou que eu continuava trabalhando por 2, mesmo tendo mais uma pessoa ali. Não que a pessoa não fosse competente, mas é que a demanda aumentou tanto que realmente eu precisava ter contratado 2 e não uma pessoa. E aí, quando a gente é meio... Eu sou um pouco... Qual que é a palavra? Monopólio, alguma coisa. Sabe quando você gosta de fazer aquela coisa do seu jeitinho? Você já sabe que, né, aquilo que você desenvolveu e aprendeu ali. Todo mundo tem isso. A gente não consegue entregar aquela coisa de qualquer jeito. Então você quer que a pessoa que venha trabalhar, não que ela não possa dar ideias, mas que ela siga aquela tua linha de raciocínio, que ela puder aprimorar melhor. Mas não dá pra largar assim, faz você, entrega tudo. Então precisava passar por mim toda a aprovação, né? Olhar, conferir tudo antes de enviar pro cliente. Isso toma tempo, porque claro, se a pessoa tá aprendendo a trabalhar comigo, ela não vai acertar tudo de primeira. Não, até porque o cliente contratou a Karen, né? Exato, e não tem como eu me substituir, né? Falar assim, toquem aí a empresa, agora eu sou só o administrativo, não tem Esquece, como. não dá. Né? Então, assim, todas as fases passam por mim, mas claro que daí quando a gente vai treinando e vai se acostumando mesmo com o ritmo de trabalho, aí fica mais fácil, a gente consegue ganhar mais braços. Mas aí, até pouco tempo atrás, foi a Karen trabalhando o triplo do que deveria. É tenso, né? Mas foi indo bem. Daí a gente agregou, hoje nós somos em 4 e funciona bem. E tá todo mundo trabalhando certinho. Porque é muito difícil delegar, né? Eu acho que essa é dentro do empreendedorismo, de forma geral, uma das partes mais difíceis, né? E pode ser que sim, pode ser que não, mas não é uma questão de confiança na pessoa. Mas às vezes você trabalha por um tempo lá, 3 anos, você define os padrões e você vê que aquilo funciona. Isso. Então você quer que siga na mesma, né? Mas tem que ter definido os padrões. Exato. Porque isso eu percebo que quando as pessoas trabalham sozinhas, tá tudo aqui. E aí, quando você precisa passar pra alguém, se não for eu falando, como que a pessoa vai saber? Se ela não anotar tudo que eu falei? Então, se você consegue jogar isso pra fora, então, o que é o certo num projeto de tal coisa? É fazer isso, todo passo a passo. Então, o processo de projeto. Então, dentro do processo de projeto, tem a fase do desenho em 3D, tem a fase do desenho executivo. Então, abre um por um e vai escrevendo. Né? O que tem que ter no contrato? Então, se um dia eu precisar que a minha estagiária faça um contrato, eu falo assim, fulana, faça o contrato pra fulana e tal, tá aqui as informações. Ela vai abrir a pastinha, ela fala assim, o contrato tem que ter isso, aquilo. Ou eu vou falar assim, já pega um contrato de modelo de tal cliente que foi parecido, confere. Então, tem que ter todo esse mapeamento de processos pra ajudar a delegar.
Porque daí quando você tá com isso organizado, daí é libertador. Daí a gente quer delegar tudo. Aí deixa que porque você já tem o procedimento definido do jeito que você quer. Então é só seguir. Exato. Desde 2 cliques nessa pasta, agora arrasta o mouse um pouco pro lado, aperta pra baixo. Fica mais fácil, né? E hoje eu acabo participando desse processo da criação, né? Claro, atendimento ao cliente fica concentrado comigo, participo do processo da criação e fico conferindo as coisas, né? Então eu não preciso mais pôr a mão na massa, eu abri o projeto, se precisar eu faço. Mas eu estar lá, né, despendendo horas ali pra criar alguma coisa que eu consiga delegar. Então eu fico mais na gestão e controlando. Daí tudo que passa por mim, porque daí também, quando você tem esses processos de controle, tudo minimiza erros lá na frente também, né? Não, e isso é bom, porque essa talvez seja a essência do empreendedor, né? Porque se você for o empreendedor que você faz tudo na mão na massa, não porque não tenho capacidade de contratar alguém, não por isso, mas você quer ficar no operacional, você acaba perdendo um mercado grande ou perdendo as oportunidades, né? Exato. No começo a gente é o operacional, a gente faz tudo, né? Você é tudo, você é a cabeça do negócio, operacional, você é o marketing, de tudo. Mas o ideal é que a gente vá subindo pra chegar na escala aí de ser realmente o gestor e depois o próprio empreendedor, ter até um gestor ali pra que você só consiga ir atrás de novas ideias, como aumentar o faturamento, como escalar, como isso, aquilo, né? Então, são escadinhas que a gente vai aos poucos conquistando. Isso tudo você aprendeu onde? Vivenciando? Olha, eu aprendi muita coisa sozinha, porque eu sou muito curiosa, assim, eu sempre fui um pouco autodidata, né? Então, assim, eu gostava de uma coisa, eu ia no YouTube, assistia um vídeo e tal, e daí, às vezes, o que a pessoa falava naquele vídeo, eu falava, nossa, mas ele falou de tal assunto que eu não sei. Você já linka Então, eu falei, já vou estudar sobre isso também. Então, com isso, eu aprendi a fazer tudo, praticamente, porque fui ter noções de marketing. Bom, daí quando se fala em marketing, preciso aprender tudo sobre Instagram, preciso aprender tudo sobre um site, preciso ter um site, ou eu pago alguém pra fazer, não posso pagar alguém pra fazer, eu vou fazer. Como fazer um site? Como linkar as palavras-chave do site com o Google? Tudo isso. Então, assim, eu que comecei do zero, eu realmente passei por todas essas fases que às vezes é possível delegar, mas que eu não deleguei, então eu fui atrás e fui descobrindo. Né? Não tinha como. Você chega no limite, né? Você tem limite orçamentário e não tem como, Sim, né? e a gente vai indo, vai evoluindo. Então, muita coisa eu busquei sozinha por livros, vídeos, né? YouTube, aulas, cursos pagos, fiz poucos, fiz alguns, mas fiz poucos, a maioria foi realmente ali. E vivenciando, a gente vai dando uns estalos, né? Puxa, olha, me pediram pra fazer isso aqui, eu nunca fiz, e agora? Vai ali, vai no YouTube, vai estudar, vai aprender um pouquinho, vai às vezes consultar um outro profissional, né? Às vezes pessoas mais velhas inspiram muito também, né? Falam, olha, como que você né, chegou nisso aqui, né? O que você faria nesse lugar? E a gente vai trocando ideia. Porque isso empreendedor e empresário acaba sendo um pouco diferente, né? Porque empresário é o dono da empresa, beleza. Só que às vezes pode ser aquele empresário que tá há 20 anos fazendo exatamente a mesma coisa, muito serviço operacional, não consegue crescer, não consegue delegar e tal. Não é uma coisa muito boa, muito saudável. Quando você é empreendedor, você tenta ao máximo, não, sai daqui operacional, não quero, e quero pensar em estratégia. Não, porque eu posso ir para outro lugar. Não, Curitiba não é o suficiente, eu quero ir para São Paulo. Não, em São Paulo o regime tributário é diferente, os concorrentes são diferentes, então a estratégia de marketing é outra. Isso é complicado, né? Porque a gente tem um monte de profissionais no mercado, só que poucos empreendedores, né? Porque aí a gente consegue olhar de fora as coisas e ver, calma, o que tá funcionando, o que não tá funcionando. Eu preciso de gente que consiga me ajudar nesse objetivo. Isso. E às vezes fica complexo para as pessoas entenderem aonde você quer chegar, mas calma, tem um objetivo ali, a gente tá caminhando esse caminho, fazendo os procedimentos certinhos. E isso é muito, muito legal, né? Porque vivenciando, você vai abrindo os olhos e você lê um livro, por exemplo, ou você escuta um podcast, sei lá, alguma coisa, você já vai aplicando aquilo pro teu negócio, né? Fala assim, mas nossa, essa é uma estratégia boa, quem sabe eu consigo adaptar e tal. Essa é a parte do empreendedorismo que mais fascinante. Eu acho que esse é o segredo das grandes empresas, né? Você conseguir, seja você, ou seja ter alguém um sócio, alguém que venha a somar nesse sentido estratégico. Porque é aí que tá o crescimento, né? Então, não é só cuidar do operacional, ele tem que estar muito bem feito, né? Aquela coisa que a qualidade do serviço, ela é inquestionável. Ela não é um diferencial, ela é uma premissa. Ela não pode ser uma base para alguma coisa. Isso é premissa, não pode ser, porque o meu projeto é mais completo. Isso, se você quer crescer, você precisa garantir que o teu já é isso aqui é muito bom. É porque muito bem feito. Porque senão você tem a cabeça estratégica aqui, enquanto o serviço é senão horrível, você né? tem que começar da base. Então, o serviço entregue, o atendimento entregue é bom?
bom, é bom. Então vamos pro próximo passo, né? Qual que é o objetivo? Aumentar faturamento, aumentar reconhecimento, aumentar isso, aquilo. Aí, traçando esses mapinhas, né? E os caminhos possíveis da visão estratégica, eu acho que é o grande canal aí pro crescimento. Mas tudo também tem que ser medido. Porque você só consegue dar o próximo passo se você consegue analisar os anteriores e ver, bom, se o meu faturamento foi isso, qual que vai ser a meta? Não posso só dobrar a meta, eu preciso ver o que eu vou fazer e se isso vai ser, né? O que eu vou, tem que ter um vou plano de ação estruturar ali pra ver se faz sentido, exato. Exato. Não faz sentido dobrar a meta, eu sei que eu não vou atingir. Então, qual que vai ser o próximo passo? Então, tudo que você vai medindo, você consegue ir olhando pra trás e, se eu fizesse isso, você aprende muito também. E a gente aprende com a gente mesmo. Você consegue medir os processos? Você aprendeu a medir, tipo... Porque essa conversa que a gente tá tendo, ela pra mim é um nível muito complexo. Porque eu aprendi isso bastante tempo atrás, também lendo, tomando lá naquele lugar. Porque é difícil, você vai passando o dia a dia e você vê... Putz, mas é a 15ª vez que eu faço essa mesma coisa. Por que eu não consigo criar um padrão pra não precisar mais fazer e delegar? Ou pra eu fazer uma vez de forma que ela fique quase automática, sei lá. Medir processos é um negócio muito tenso, né? Porque primeiro você tem que saber o que você vai medir. É chato. Não, é chato. Então, quem acha que é legal, é chato pra caramba. Mas você tem que medir pra tirar resultado daquilo. Se você medir o dado errado, você pode chegar... chegou o final do ano. Vou medir as coisas aqui. Meu Deus, mas não tem nada a ver com o que eu preciso. Porque eu precisava ter medido outra coisa. É que nem você falou de faturamento. Beleza, eu preciso lucrar mais. Eu preciso faturar mais. Qual que é o teu objetivo? Então, isso é uma coisa que eu acho que pouquíssima gente pensa, né? Só que assim, não, eu tenho que pagar o meu salário, eu tenho que continuar o dia a dia, eu tenho que conseguir novos clientes, eu tenho que conseguir entregar o meu melhor. Não, mas calma, você vai ficar... Se pensar só assim, vai ficar 20 anos. 20 anos fazendo a mesma coisa. Exato. E vai chegar um momento que vai cansar, né? Talvez não, né? Às vezes a pessoa é muito insistente. Mas medindo processos, fazendo essas coisas aí, tipo, você aprendeu isso também na raça. Sim. Fazendo, porque vendo necessidade. É o que eu falei, assim, eu descobri logo que eu abri minha empresa que eu tinha essa mentalidade mais empreendedora que eu não achava que eu tinha, e fui atrás, fui descobrindo, e a gente vai se inspirando em muita gente, né? Poxa, olha o que a pessoa faz, olha isso, aquilo. Então, a partir do momento que daí você tem uma visão estratégica de mercado e que você tem esse posicionamento de empresário mesmo, e que você entende o seu negócio como um negócio, e não tipo assim, não sei se eu quero fazer isso pro resto da vida. Hoje eu quero, mas será que eu vou querer? Então como que eu vou valorizar a minha empresa? Ou como que eu vou estruturar a minha empresa para que se um dia eu não quiser mais trabalhar nela, ela trabalhe sozinha, ela não precise fechar. O sonho, então, né? começou a vir isso assim na minha cabeça, eu fui buscando, estudando e tal. Então essa parte, principalmente, né, que todo mundo começa a carreira, a gente quer ganhar bem. A gente sabe que a gente vai ganhar pouco no começo, mas você precisa ter um planejamento. Então como que eu vou chegar lá? Então, pra mim, acho que o que mais motivou foi realmente esse crescimento financeiro. Bom, qual que é a minha meta? Em tal momento eu quero chegar... Como que eu vou fazer pra chegar a isso? Bom, esse ano eu vou, assim, sacrificar meu salário só o mínimo necessário pra pagar as contas. Não, ano que vem, bom, eu consegui pagar as contas, sobrou um pouquinho? Sobrou. Então, ano que vem a meta vai ser maior. Então agora eu vou ganhar X, agora eu vou fazer isso, aquilo, vou investir mais em marketing, vou aumentar a divulgação, vou contratar mais gente. Então a gente, não vou dizer que é tudo um cenário perfeito, a gente erra, a gente quebra a cara, quem dera, né? A gente faz milhões de horas extras e daí não se paga. Faz um monte de coisa errada, perde tempo fazendo coisa que você nunca vai usar. A gente perde muito tempo também nesse... planejamento não é perda de tempo, mas às vezes pelo fato da gente não parar pra planejar, a gente... perdeu tempo, porque foi fazendo uma coisa, putz, não anotei, vou ter que fazer de novo. E hoje em dia você considera, por exemplo, que a Karen, ela é mais empreendedora ou mais engenheira ou mais designer de interiores? Porque o design, que nem você que falou, você ama isso, você acha muito legal. Só que às vezes você não bota a mão na massa 100%, você não vai desenhar um projeto do início ao fim, as inspirações vão ser menores e tal. Tem alguma área que te chama mais atenção, assim, tipo, não, mas pra mim ainda o design é mais que ser empresária, empreendedora. Entendi. Hoje eu tô num momento muito empresária, muito empreendedora, mas assim, como eu sou apaixonada pelo design de interiores, eu acho que isso também é uma identidade, né? Daí cada profissional, cada escritório vai criando uma certa identidade, e é por isso que as pessoas nos contratam, né? Falam, olha, realmente não é só a competência técnica, mas a assinatura, a elegância, por exemplo, associada às especificações daquele profissional é o que eu quero pra mim. Então gera uma identificação.
Então, e essa parte da assinatura, da identidade, é uma coisa que a gente também consegue passar pra frente. Ela não pode ser só minha. Ela vai ser dos meus colaboradores que estão ali. Normalmente, eles vão estar associados à minha identidade. Às vezes um tem um estilo um pouquinho diferente do outro, mas quando a gente está trabalhando em conjunto, a gente está sempre assumindo a mesma identidade. Então, às vezes, as designers trabalham comigo, eu vou sugerir isso aqui. Às vezes eu falo assim, dá uma pensadinha, eu pensei mais ou menos isso, aquilo, mas monta também para mim uma sugestão com base no briefing aqui do cliente. E às vezes vem alguma coisa pra mim que eu olho e falo, exatamente, se eu fosse fazer, eu teria feito exatamente isso. Então elas entenderam, leram a minha identidade, a minha assinatura e entenderam esse fluxo de realmente, o projeto é para o cliente. Então eu posso ter um projeto extremamente clássico e eu posso ter um projeto extremamente industrial, porque eu tô projetando pro cliente. Só que nem o clássico e nem o industrial meu vai ser igual o de outro profissional, porque daí cada um vai colocando um pouquinho do seu toque, né? A identidade não é uma unidade, não é então, assim, padrão. vai ter o estilo do cliente, mas vai ter o meu toque. Então, e provavelmente quando o cliente me escolheu, mesmo porque a gente vê ali no portfólio do Instagram e tal, a pessoa dificilmente vai escolher assim, olha os projetos da Karen, nossa, eu quero uma coisa bem maluca, mas eu vou chamar ela assim mesmo. Eu quero uma coisa nada a ver, mas a Karen parece ser tão legal. Então, não, infelizmente não acontece, né? Eu acho que assim, gera uma identificação. Então, fala assim, nossa, eu adoro os projetos da Karen, só que eu quero que fique uma pegada mais clássica. Então, ele vai gostar do meu toque ali, né? Então, eu acho que isso faz parte e isso é possível de passar pra frente. Então, a partir do momento que a gente estrutura essa identidade, a empresa pode funcionar assim, sem que eu esteja ali no operacional. Não, isso é interessante porque cada um tem a sua identidade, né? Você, quando você contrata uma pessoa, ou pega alguém pra trabalhar junto contigo, um parceiro e tal, você acaba indo na mesma direção. Dificilmente duas pessoas que têm um estilo ou um gosto totalmente diferente vão se dar bem pra desenhar um projeto. Que vai gerar uma frustração, né? Tipo, eu quero colocar esse negócio, não, eu quero olha esse. que lindo! Nossa, lindo na cadeia, né? Tá horrível isso. Então, é muito complexo isso. E o cliente sempre vai buscar, por mais que, por exemplo, o diferencial que você não consegue mostrar em fotos do Instagram, por exemplo, em portfólio, acaba sendo a conversa com ele, a parte de venda, de qualificação para ver se é um cliente e tal. Então, quando você... o cliente aceita fazer um projeto contigo, todo mundo estando alinhado ali para desenhar uma coisa bem parecida, vai gerar um projeto, tipo, único, com o teu toque, com o toque de outras pessoas e não tá errado, né? Porque não tem um padrão errado, né? Eu não gosto de padrão, eu sempre falo assim, acho que a gente tem que sair do comum, porque o comum é fácil, todo mundo faz, entra ali no Pinterest, faz parecidinho e é comum, né? E aquilo da identidade. Então também não é porque, né? Às vezes o cliente fala assim, faz aí o que você acha que fica legal. É um showroom? Eu posso fazer. É a sua casa? Não, então você vai participar. Você vai sentar aqui, você vai ver se o que eu vou... Porque senão, a hora que a pessoa tá vivenciando aquilo, ela fala assim, nossa, mas essa cadeira aqui, arriscou todo o meu piso. Eu vou falar, mas eu não sabia que você ia ficar sentando na cadeira o tempo todo, mexendo nela, né? Então, toda essa... identidade não é só minha, é do cliente, tem que haver essa troca. Até por ter responsabilidade, né? Porque se o cliente é totalmente indeciso, qualquer coisa seria bom, mas ele tem que ter um ponto de decisão ali, senão não faz sentido, né? Faz o que você quer, porque pra mim, se tiver uma coluna no meio da minha sala, tá ok, ou se for tudo exposto, também tá ok. Não é bem assim. A gente tem tendências. A gente gosta um pouquinho mais de uma coisa, talvez menos de outra. Isso tem que ser externalizado para que você consiga abstrair tudo aquilo e, transformar num 3D, transformar num projeto, né? Exato. É fácil fazer o briefing com o cliente, assim? Tipo, é fácil de arrancar as informações dele? Normalmente, todas as informações são fáceis, menos o investimento. Aí isso ninguém quer falar. Isso aí acho que 100% das pessoas concordam que investimento é complicado. Por dois motivos, né? Primeiro, talvez assim, se eu falar que eu tenho 100 mil, a Karen vai gastar 100 mil. Se a gente vai explorar o máximo. Também, pessoal, o motivo de tudo isso é a Karen, né? A gente deixa claro aqui. Porque é muito complexo isso pro cliente. Às vezes ele realmente não sabe o que quer investir. Só que isso faz toda a diferença no projeto. Mas é que eu digo que todo mundo tem um limite. Então, assim, e aquilo, quanto mais dinheiro o cliente tem para investir, normalmente mais exigente ele é em determinados aspectos. Então, assim, um projeto, a pessoa vai investir X, ela te pede isso, aquilo. Normalmente dá para fazer com X, exatamente o X, ou um pouquinho mais, X mais um pouco, né? Difícil o cliente chegar com um orçamento, olha, eu posso gastar até tanto. Olha, dá pra fazer perfeito, tudo que você quer com 100 mil a menos.
É difícil, porque quanto mais a pessoa tem, mais exigências e mais coisas ela quer agregar no pacote. E mais flexibilidade Então, você tem pra buscar novos materiais. E não significa que eu vou usar o mais caro porque é mais caro e, nossa, o orçamento tá generoso. Mas tem um porquê. É aquela coisa da necessidade. Não, poxa, na casa que ele mora hoje, ele já tem determinada coisa. Não posso abaixar o padrão de vida dele por conta do, né? Se ele precisar, né? Por conta do orçamento, ok. Mas a gente não costuma baixar uma coisa que é uma prioridade, o que o cliente já tem. Ah, porque daí eu vou ficar dentro do seu orçamento. Então a gente precisa ser transparente e falar, olha, tudo isso que você está me pedindo vai demandar mais ou menos tanto, vai precisar um pouco mais do que você me pede. Você quer abrir mão de alguma coisa? Porque se a gente também foge muito do orçamento, a realidade é que a pessoa deixa o projeto pela metade, não executa. E aí também não vale investimento. Então é minha obrigação entregar um projeto que, além da pessoa gostar esteticamente, ser funcional, que ela consiga executar. E aí esse é o maior desafio, porque daí quando o cliente ele tem, às vezes, um receio de explanar esse orçamento, a gente corre o risco de ou entregar uma coisa utópica, que não faz parte da realidade dele, ou entregar uma coisa abaixo da expectativa dele. Aí a hora que ele vai olhar o projeto e falar assim, nossa, mas isso tá muito simples, isso eu queria mudar. Mas foi você. Mas a gente não sabia. Então daí quando você não sabe, você fica no meio termo. Você fala assim, não vou fazer alto luxo, mas eu também não vou fazer uma coisa muito simples, né? E às vezes quando a pessoa mesmo fala, não posso passar de X. Mas só que se eu entregar um projeto com aquele orçamento que ele me pediu, talvez não vai agradar. E daí eu preciso ser transparente e falar pra ele, olha, pra te agradar com o orçamento nessa forma, teria que abrir mão de algumas coisas. Ou então, vamos programar certinho, vamos deixar o projeto orçado, entregue, pra que você vá executando aos poucos, né? É difícil quem faça tudo de uma vez só, num cenário ideal, né? Então, isso faz parte. Eu acho que daí essa conversa acaba facilitando. Então, sempre a maior dificuldade do briefing é esse, porque às vezes a pessoa realmente não sabe o quanto ela precisa gastar para atingir as necessidades. Às vezes o foco é esse. Tá, beleza, eu tenho um limite. Mas para isso que eu quero, quanto vai ser? E daí é a conta contrária. Então a gente precisa primeiro projetar, para depois orçar, para daí depois você ver se vai cortar alguma coisa, mudar alguma coisa, né? E é complexo, né? Porque uma obra, independente do tamanho, ela vai... São N coisas que você tem que verificar, né? Porque às vezes vai trocar só o piso. Às vezes vai fazer só uma decoração. Mas às vezes é tudo. E esse tudo é muito relativo. Porque tem da pior marca, a mais cara, ou tem a melhor que é a intermediária. Então, saber um limite é interessante, né? Pra você poder pelo menos chegar pro cliente e falar assim... Não dá. É impossível. Fazer do jeito que você quer, com a forma que você quer, não tem como. Melhor a gente fazer por parte. O que você acha? Sim. Então, Exato. vai desenvolvendo. Porque o briefing é o norte, né? Não é escrito na pedra. Aquilo lá vai mudar. De fato, vai mudar. Sim. E assim, eu também como profissional preciso apresentar o que há de melhor, né? Olha, minha sugestão pra você nessa necessidade seria isso daqui. Provavelmente, ao final de tudo, vai fugir do orçamento. Você tá disposto a investir? Você entendeu o valor agregado disso pra, de repente, aumentar teu investimento? Porque, às vezes, a pessoa também chega com um investimento mais baixo porque ela tem essa falta do conhecimento. Faz tempo que ela não frequenta uma loja ou isso, que ela não tem noção do preço das coisas. E aí, a partir do momento que você vai mostrando, falando, não, realmente, então eu vou investir mais. Isso acontece. Acontece. Porque, infelizmente, né, nesses últimos tempos, as coisas subiram muito. Então, o que você fazia 3 anos atrás com um orçamento, hoje você precisa praticamente do dobro. E quem não estava nesse meio, não tem essa noção, né? Então, é aquilo que eu falo, a consciência do cliente e realmente ter essa parceria de ser bem transparente e falar, olha... Minha linha de pensamento é isso, pra mim isso aqui vale, isso aqui é prioridade. E aí a gente vai construindo o projeto juntos. Porque o objetivo é realmente ser executado. Ele não pode ficar frustrado comigo assim, nossa, Karen só pôs coisa cara, não gostei. Ou o contrário, né? Meu Deus, ela só colocou coisa barata ali, ó, que mau gosto. Não, e né? isso você tem que saber disso, porque senão é uma incógnita você resolver. E a gente não coisa. Pode impor nada, né? A gente tá lidando com a vida da pessoa, com a casa da pessoa, com o dinheiro da pessoa, ela tem que participar dessas decisões e tá ali, ó, o que é o melhor? É isso? Tá. O que é o intermediário? É isso? Tá, esse pra mim pode ser. Ah, esse aqui é o mais barato, mas não, esse eu vou ter que gastar. Então, eu gosto que o próprio cliente participe desse processo de escolhas também, que se eu ficar impondo tudo, não tem como, né? Aí vira o projeto da Karen. Exato. Essa questão de prioridades, é fácil de tirar do cliente também o que é prioridade pra ele ou não? Porque dentro de uma reforma, vamos imaginar, não uma casa inteira, mas uma sala, sei lá. Às vezes é prioridade, pra você é prioridade óbvia, vamos supor,
o piso. Sei lá, ele tinha o piso X, tinha um carpê, bem antigo, não vai querer carpê, mas agora vai querer um piso duro. Isso talvez seja prioridade. Você fala, não, beleza, a gente vai pra isso. Mas o cliente não, ele quer uma obra de arte. Essa é a prioridade. É fácil de arrancar do cliente essa prioridade, tipo... Pensando num orçamento limitado, o que você prefere? Isso ou isso? Tipo aquele programa do Gugu, sabe? Você quer trocar... Sim, normalmente quando o orçamento é mais limitado, os clientes acabam priorizando ambientes. Então eu vou fazer primeiro minha cozinha, depois eu vou fazer minha sala. Daí eles sabem que eles vão ter que ir passo por passo, né? Agora, quando é uma coisa um pouco mais ampla, se ele falar assim, olha, minha prioridade é uma obra de arte, nela eu investiria milhões e o resto vamos escolher coisas simples, aí eu acho que é uma peculiaridade mesmo que a gente tem que entender. Eu não posso falar assim, não, gaste no sofá. Pare com isso agora. Porque então, isso é imposição que você falou que não tem como fazer, né? Eu acho que assim, tem coisas que a gente tem que se posicionar assim e falar, olha, isso aqui não funciona. Se você quer fazer, faz, o dinheiro é seu, a casa é sua, mas assim, eu não me responsabilizo, não estou te recomendando isso. Eu acho que isso é muito importante, porque tem muita gente que também não faz, né? Exato. A gente fala assim, o cliente quis, mas não fica bom. Eu já tenho o posicionamento de falar assim, olha, eu não acho que vai ficar bom, mas a casa é sua, você não precisa me obedecer, eu tô te orientando, né? Então, isso é importante, essa transparência tem que haver, essa parceria, né? Porque mesmo. Senão, isso acaba decepcionando. Você tem, às vezes, medo, porque a gente já vive com clientes, às vezes tem cliente que é um pouco mais exigente, mais chato, vamos dizer assim. Sim. Então, você acaba ficando com receio de levar algumas coisas pra ele e... Mas acho que a pior decepção é a falta de informação. É? Então, assim, estando bem orientado, vai funcionar assim, isso aqui eu não recomendo, isso aqui eu não acho legal. Se depois acontecer algum problema ou tiver uma decepção, ele vai lembrar da orientação, né? E se você não orientou, passa uma sensação de antiprofissionalismo, né? Poxa, mas tudo bem, né? Ela falou que tava tudo bem e olha aqui que negócio horroroso que ficou. Tudo bem que foi eu que quis, mas é aquilo, você tá sendo contratado pra estar ali. Né? Você tá dando, né? Você tá dando o melhor ali, o que for possível. E essa questão de, por exemplo, fazer por partes. Porque eu acho que dentro do mundo dos clientes, vamos dizer assim, eu olhando do olhar do cliente, não como profissional, fazer ambientes por partes talvez seja meio, eu não vou chamar um profissional pra mexer no meu banheiro, por exemplo. É só um banheiro. Isso, eu acho que tem um mito, talvez, no meio dos clientes ali, que às vezes eles não querem buscar, porque eles pensam que um arquiteto, um designer de interiores é pra fazer a mudança. É tipo o caminhão dos imóveis chegando lá e fazendo uma bagunça enorme. Não é isso, né? Não, eu acho que assim, quando a pessoa tem o desejo de reformar a casa toda, eu sempre recomendo, vamos fazer o projeto de tudo. Porque daí, como você tem tudo desenhado, você tem essa consciência, né, de como vai ficar minha casa. Cada vez que você for numa lojinha e vai comprar uma almofada, você já lembra, nossa, meu sofá é de tal cor, combina isso, posso levar essa almofada? Já tá aquele projeto, a ideia... já tá ali, né? A concepção já tá formada. Não importa que eu vou fazer o banheiro esse ano, meu quarto ano que vem, a cozinha daqui 2 anos, tá ali. Claro, quando demora muito, eu até recomendo que não faça o projeto muito adiantado, porque a gente vai mudando também, como cliente, tudo vai muda, surgindo coisas novas, enfim. Mas quando há uma programação, assim, de fazer parte por parte, mas há o desejo de fazer tudo, eu até recomendo que o projeto seja numa fase só. Agora, eu não acho que tem que deixar de contratar, porque, mas é só o banheiro, minha casa tá toda pronta, o banheiro ficou aqui, não fiz nada na época, agora eu quero mudar. Às vezes não precisa um projeto, às vezes uma consultoria, vai comigo na loja, fazer umas compras lá, dá a tua opinião, o que você acha que fica legal. E isso as pessoas têm receio, porque elas sempre acham que, né, a parte do profissional assim, né? Vai ser, nossa, super, ultra, alto luxo, ele não vai ter tempo pra falar comigo só sobre um banheiro. E não é bem assim. É um mito. Porque eu acho que acontece muito isso. Tipo, a pessoa tem um cômodo que tá incomodando. Sei lá, eu gosto muito da minha sala, eu gosto muito da minha cozinha, mas eu odeio meu banheiro. Eu não tenho problemas com banheiro, só pra avisar em geral aí. Não foi... eu não tenho problema nenhum com o banheiro, mas às vezes o banheiro incomoda a pessoa, sei lá, aquele acabamento, o revestimento não tá legal. E às vezes a pessoa não busca o profissional por esse receio de tipo, não, obra é tudo ou é nada, né? Então fica esse... Ou que tipo, nossa, não, ele não vai parar tudo que ele tá fazendo, porque às vezes as pessoas, né, vêm falar comigo assim, mas você faz um ambiente só, né? Claro, a gente vai compatibilizar com a agenda, com o tempo, a disponibilidade, então talvez precise, né, espera mais uns dias que eu tô entregando um projeto grande, daí eu vou começar seu banheiro. Mas claro que atende, né? Eu acho que não tem o porquê limitar isso. E talvez tenha, né?
profissionais que limitem, enfim, eu acho que daí é um pouco particular de cada um, mas é como cliente não precisa ter medo de solicitar, ou tipo assim, vai comigo numa loja, me dá uma ajuda ali, uma orientação, enfim, porque se você às vezes vai sozinho, você acaba errando, daí você gasta 2 vezes. Aí é problema, né? Porque daí uma coisa que você não gostava, talvez fique numa coisa que você gostou um pouquinho só, mas não que você adorou. E as coisas que são feitas sem projetos são muito perigosas, né? Então, a chance de... É bem perigoso. Talvez não dê certo, assim, ou... Ai, que escolha horrível. Já era, tá feito, né? Às vezes não tem o que fazer. E depois que você já investiu, dói mais investir de novo. Porque daí você tem tanto medo de errar de novo. Às vezes a vontade é tipo, agora deixa assim, vou embora, se muda, troca de casa. Vai assim, não tem problema. Né? Ou você fica insatisfeito. Ou então daí a segunda coisa, você fala, poxa, mas agora vai custar o dobro se eu tivesse gastado de primeira já no mais Podia ter colocado até um investimento melhor. E daí dá uma frustração, né? Você fica assim, poxa, bem isso. Se fosse pra gastar o dobro, eu já teria escolhido mais caro logo de cara. Escolhi esse mais barato, agora eu odiei, eu tenho que escolher outro, né? Complicado. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença e a orientação do profissional faz toda a diferença também, né? Não precisa ser necessariamente um super projeto. Um mega projeto e tal. Show de bola. Mas, Karen, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Uma coisa que eu esqueci de falar é que tem aqui o Instagram da Karen, que vai ficar passando aqui e tal, então não é tarde ainda, então sigam ela lá pra acompanhar as redes sociais, tá? E eu já falei da nossa, mas sigam ela. Mas muito obrigado por ter aceitado o convite, ter tirado... Imagina, fiquei muito feliz com o convite. Esse dia cagado que tá, o tempo horrível, mas faz parte. Sim. Então eu agradeço você ter vindo e é isso aí. Imagina, obrigada a todo mundo por acompanhar, né? Espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Show de bola, então pessoal, obrigado quem ficou aí com a gente até o final. Quem não ficou não vai ver essa mensagem, então não vou agradecer vocês. E até mais, a gente fica por aqui, até a próxima.